Agora eu convido o Dr. Leopoldo Muniz, representando o Itaim, com o trabalho no eixo temático Iniciativas de Valor em Saúde, Saving em Anestesia, Análise Custo-Efetiva de um Cuidado Padronizado e Gerenciado de uma Equipe Institucional. Boa noite a todos. Me deixa muito feliz esse horário. A gente já tem um auditório cheio com muitas pessoas aqui. E isso realmente significa dizer que a qualidade vale a pena. É sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho agora. Se me permitir alguns segundos antes de começar a apresentação, eu queria contar um pouquinho do porquê deste trabalho, os primórdios, a ideia dele inicial. Bem, toda vez que a gente faz algum curso, alguma atualização, a gente espera que a gente saia diferente e reflita sobre aquilo que a gente absorveu ao longo daquele curso. E foi isso que aconteceu com um amigo meu. Um grande amigo meu, um grande anestesiologista, fez um curso chamado Gestão em Saúde baseada em Valor. E esse curso fez ele refletir dentro do aspecto da anestesia, dos processos cirúrgicos, o que a gente poderia melhorar em termos de processo e, mais do que isso, mostrar a efetividade, a rentabilidade de fazer qualidade no desfecho financeiro. Ou seja, entregar o melhor resultado para o paciente com o melhor custo. E isso é sustentabilidade. Então, Dr. Arthur Habib, que está aqui presente, que iniciou as estratégias e discussões sobre esse tema, que é muito relevante hoje, diante do sistema de saúde em colapso, que a gente precisa melhorar e trazer sustentabilidade. Então, é sobre isso que a gente vai discutir agora. O título do trabalho é Saving Anestesia, uma análise custo-efetiva de um cuidado padronizado e gerenciado de uma equipe institucional. Então, eu vou começar falando um pouquinho do último Fórum Econômico Mundial, que trouxe uma frase que ela é muito emblemática, que ela fala que nós estamos próximos do ponto de ruptura dos sistemas de saúde atual. Porque, enfim, nós temos uma população que está envelhecendo, uma população cada vez com mais doenças crônicas, consequentemente, com uma sobrevida maior, e essa população ela vai precisar realmente de novos fármacos, novas tecnologias. E isso tudo nos leva a ter consciência, primeiro, dessa necessidade de manter a sustentabilidade e causar mudanças. Se a gente realmente não fizer mudanças no sistema de saúde, nós entraremos em colapso. E essa foi a grande preocupação. E qual a solução diante disso tudo? Valor em saúde, que é isso que é colocado. Ou seja, você produzir melhores resultados, um desfecho melhor para o paciente, naquilo que ele realmente precisa, com custo menor, ou seja, ser custo efetivo. Então, essa é a grande chave aí da saída para o nosso sistema de saúde atual. A gente já consegue isso? Não. A gente está muito longe de conseguir isso. Se a gente for ver Brasil, Estados Unidos, enfim, outros países do mundo, os domínios da questão de saúde baseada em valor, a gente já está muito distante. E quando a gente avalia aqui o segundo domínio, que é justamente mensurar resultado e avaliar custos, isso ainda está muito aquém. Ou seja, a gente ainda gasta mais sem obter melhores resultados. A gente trabalha muito. Vamos fazer melhor, mas até que ponto fazer melhor impacta em rentabilidade financeira? Então, existe a estratégia Saving, que é uma estratégia muito discutida na área administrativa e que aos poucos vem chegando na área de saúde porque ela é necessária. E se a gente for procurar no PubMed, nas bases de dados de artigos científicos, a gente tem um boom dos últimos 3 anos falando muito sobre saving, justamente porque a gente precisa ser custo efetivo. E o que é o saving? É justamente melhorar a rentabilidade sem perda de qualidade através de uso eficaz de recursos e redução de desperdícios na área de saúde. Uma única estratégia é suficiente para saving? Absolutamente não é. A gente precisa de ter um somatório de estratégias para justamente otimizar despesas operacionais, estruturar processos, reduzir eventos e produzir melhores resultados. Então, diante disso, a frase que fica é: o resultado financeiro ele é alicerçado pela entrega de valor aos nossos pacientes. Então, isso é a base de tudo.
E aí eu trago um contexto nacional que existe na especialidade de anestesiologia. Nós temos dois grandes modelos de gestão. O modelo institucional, de uma equipe staff gerenciada, e a equipe não institucional, ou seja, o anestesista externo que vem aleatoriamente na instituição por demanda de um cirurgião. E a gente tem diferenças nesses modelos. E aqui a gente está tratando de diferenças de modelos de gestão em termos de qualidade. A equipe institucional, a equipe staff, ela obviamente ela vai ter uma assistência padronizada, gerenciada, a gente consegue gerenciar a assistência. A equipe não institucional, não, é uma assistência variável de acordo com o indivíduo que está praticando anestesia naquele momento. Foco no objetivo institucional, a equipe staff ela consegue ter, já a equipe não institucional, foco em objetivos individuais. Eu, médico, vou lá, anestesio o meu paciente baseado naquilo que eu entendo que é o mais certo e produzo o meu resultado. Além disso, a equipe institucional ela é motivada por melhorias e desfechos porque ela está inserida dentro de um contexto de qualidade. O médico externo, não. Ele único, ele é motivado ali na sua produção individual. Então, a pergunta de milhões que fica é: qual o impacto de modelos diferentes de gestão pela estratégia SAVE para a sustentabilidade institucional no contexto de saúde baseado em valor, que é a grande pergunta que se faz hoje em dia. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar 6 macroestratégias, comparando uma equipe externa com uma equipe interna, em termos de efetividade de processos, qualidade técnica e redução de custos. Então, a gente fez uma metodologia que foi um estudo retrospectivo, observacional, aí incluindo uma série histórica de 12 meses consecutivos, na qual a gente comparou os dois modelos de gestão, equipe interna e equipe externa, considerando aí 6 pilares essenciais para a anestesia e dentro do contexto do paciente cirúrgico. Então, caracterizando novamente, a equipe externa, ela adentra a instituição e ela presta assistência sob demanda do cirurgião. Então, eu, cirurgião, vou fazer uma cirurgia, eu chamo aquele anestesista, no dia seguinte eu chamo outro, enfim, esse médico ele é variável. A equipe interna é uma equipe que atende 10 hospitais da Grande São Paulo, são 210 médicos anestesiologistas, e é uma equipe pautada em processo de certificação, qualidade, educação continuada e avaliação de performance clínica vinculado a desfecho. Então, isso realmente é comparar um processo de qualidade estabelecido com aquele que não existe ainda um processo estabelecido e, principalmente, baseado na variabilidade individual do médico. Então, as 6 grandes estratégias que a gente escolheu, o primeiro deles foi a anestesia em cirurgia bariátrica. O paciente bariátrico, o paciente obeso, é um paciente de risco, então a gente precisa ter um cuidado diferenciado com ele. O segundo é a reversão do bloqueio neuromuscular, entendendo que a medicação para reverter o bloqueio ao final da anestesia, ela é uma medicação de alto custo e a gente precisa administrá-la de acordo com peso e baseado em critérios efetivos, porque se a gente não faz isso, a gente agrega valor às contas sem trazer benefícios aos pacientes. E isso é realmente trabalhar custo e efetividade. O terceiro deles é o uso do BIS. Se você faz uma anestesia geral, obviamente, esse paciente ele tem que estar inconsciente o tempo inteiro. E esse monitor BIS, justamente, ele avalia o nível de consciência desse paciente. Claro, esse monitor ele tem que ser colocado, enfim, indicado de acordo com os critérios clínicos desse paciente. Senão, a gente vai ter um custo agregado sem resultado. O valor dele custa R$800 a R$1.000 um único monitor. Prevenção de hipotermia. Registro seguro, se eu não registro, eu vou ter glosa das operadoras, eu vou ter justificativa para não pagar aquela conta, e protocolo de artroplastia de quadril, que são pacientes de maior risco. Então, para cada estratégia, a gente teve um modelo de análise que foi baseado em revisão de prontuários, revisão de indicadores de código amarelo, taxa de eventos anestésicos, e a gente teve medidas de custo baseado naquela estratégia que estava sendo escolhida, como a gente vai apresentar mais adiante. Então, só para trazer aqui uma característica da equipe, 80% dos pacientes desses 10 hospitais são anestesiados pela equipe interna e 20% pela equipe externa. Mas isso não é uniforme. A gente vai ter 3 desses hospitais, na qual o percentual da equipe interna ela gira em torno de 30% a 40%, ou seja, 70% dos pacientes são anestesiados pela equipe
externa. Então, o primeiro grande pilar é anestesia em cirurgia bariátrica. E aqui eu mostro essa publicação, que foi o protocolo de anestesia em cirurgia bariátrica que nós desenvolvemos. Foi baseado numa série histórica, ou seja, a gente avaliou os pacientes de 2014 a 2020, entendendo qual era a técnica que proporcionava o melhor desfecho para esse paciente, para dessa forma estabelecer qual seria o melhor protocolo e a melhor técnica anestésica. Esse protocolo ali foi publicado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e é esse que nós seguimos atualmente. Ok, próxima pergunta. Esse resultado ele é efetivo em termos de reduzir eventos? Então é isso que a gente vai mostrar agora. Quando a gente avalia o tempo de RPA prolongada, por quaisquer que sejam os motivos, a equipe interna teve uma taxa de 5,8% para altas da RPA em até 60 minutos. Equipe externa, 69%. Complicações no pós-operatório, aqui a gente considera qualquer tipo de complicação, desde saturação, dor, náuseas e vômitos, até complicações mais graves. Equipe interna, 6% de complicações. Equipe externa, 34,6%. Esses resultados são baseados nos indicadores de código amarelo em até 6 horas de pós-operatório. Diárias adicionais de unidade de internação, ou seja, esse paciente não conseguiu ter alta e permaneceu no hospital. 4 casos para a equipe interna e 41 casos para a equipe externa. Diárias adicionais de UTI, 8 para a equipe externa, 2 para a equipe interna. E a gente teve um caso de parada respiratória também pela equipe externa. Quando a gente compara o tempo de internação ele é superior da equipe externa e a gente vê que tem diversos outliers ali naquele gráfico de violino, justamente mostrando o impacto de gerenciar e ter a técnica adequada no desfecho do paciente. E, avaliando só a diferença em termos de internações adicionais, a gente teve um saving aqui de R$ 393.760, ou seja, um impacto significativo com uma qualidade gerenciada. Na sequência, a gente tem um bridge Sugamadex, que é justamente o reversor do bloqueio neuromuscular, mas para administração segura a gente tem que ser baseado em dose e o perfil do paciente, e o nível do bloqueio neuromuscular no momento da reversão. Ou seja, é uma indicação técnica. O que a gente precisava fazer nesse momento? Se a gente tem uma medicação que demanda avaliação clínica nesse modelo, eu entendo que eu estou tendo um sobreuso, uma administração muito acentuada, enfim, além da dose recomendada e até mesmo desvios dessas medicações, eu tenho que estabelecer uma estratégia. E foi isso que foi feito. Nós começamos a gerenciar pela farmácia clínica, do centro cirúrgico, as intervenções e dispensações dessas medicações de acordo com o peso do paciente e de acordo com o perfil de risco também. Pacientes obesos, pacientes submetidos à cirurgia robótica, infusão prolongada, eles demandavam uma dose maior, os outros não. Então, trazendo esses resultados, antes dessa intervenção, a gente tinha um consumo de 780 ampolas para a equipe externa e 718 para a equipe interna. Aqui é número de ampolas dispensadas para cada 1.000 cirurgias. Pós-intervenção, ou seja, a partir do momento que a gente começa a gerenciar pela farmácia clínica a dispensação dessa medicação, a gente passa a ter 660 ampolas para a equipe externa e 500 ampolas para a equipe interna. Ou seja, a intervenção ela é muito mais efetiva quando a gente trabalhou com uma equipe gerenciada e disposta realmente a entrar nesse modelo de gestão mais custo-efetivo. E isso gerou uma economia de 300 mil baseado no preço da ampola e naquilo que a gente conseguiu economizar nessa dispensação gerenciada. Percebam que nesse boxplot a gente vê que depois da intervenção a equipe interna teve um impacto muito maior na redução do número de dispensação de ampolas. E aí, próxima pergunta é, se é uma medicação ideal para eu reverter um bloqueio neuromuscular, ela pode impactar em complicações respiratórias. Será que a qualidade foi mantida? A taxa de complicações respiratórias ela se manteve ao longo do tempo. Teve correlação? Nenhuma correlação. Ou seja, a gente não aumentou o risco do paciente fazendo uma dose efetiva para aquele paciente e economizando o nosso sistema em relação às contas desses pacientes. E isso se mostrou custo efetivo.
Terceiro pilar foi o protocolo de prevenção de hipotermia, entendendo que a hipotermia ela interfere em diversos fatores do paciente, coagulação, qualidade percebida, eventos cardiovasculares. Nós temos critérios muito bem estabelecidos, como tempo cirúrgico, idade e fatores de risco para a indicação de manta térmica. Ou seja, precisamos obedecer esses critérios para tornar o processo adequado, custo efetivo e seguro. O custo é alto, R$ 500 a R$ 600 cada manta térmica, ou seja, isso precisa ser gerenciado. Os resultados mostram que a taxa de adesão ao protocolo de prevenção da hipotermia na equipe interna foi de 98% nessa série histórica. Da equipe externa foi 20,6%, ou seja, o uso gerenciado mensalmente produziu um custo de 523 mil, já o uso deliberado e não controlado produziu um custo de 2 milhões e 92 mil, mostrando realmente uma efetividade em gerenciar o protocolo baseado nas recomendações atuais, que ele realmente vai gerar um custo, mas um custo compatível com a segurança do paciente, mas se você não controla isso e não gerencia, o custo ele é muito maior. Ou seja, isso significa que produzir qualidade e gerenciar esse protocolo, ele tem um impacto significativo na redução de custos do nosso sistema. A gestão do protocolo de BIS, como eu já falei, ele é um monitor que é colocado na fronte do paciente para monitorar o nível de consciência durante a anestesia, mas, mais uma vez, a indicação ela tem que ser precisa, porque senão você agrega custo sem produzir melhores resultados. E esses critérios estão bem estabelecidos pela Resolução 2174 e pelo nosso protocolo da Câmara Técnica. E os resultados do gerenciamento desse protocolo mostram que a equipe interna, gerenciando esse protocolo mensalmente, a gente tem uma taxa de adesão de 94% e a equipe externa de 40%. Ou seja, o uso gerenciado desse monitor ele gerou um custo de 1.104.000. Já o uso deliberado e não controlado gerou um custo de 2.760.000, entendendo que cada sensor custa R$ 700, R$ 800. Então, realmente, gerenciar esse protocolo nos salvou aí em 1.656.000. Na sequência, registro seguro também, que impacta consideravelmente na assistência do paciente, na transferência de cuidado e impacta em custo também. O registro seguro, a taxa de conformidade da equipe interna é de 93,7%. Da equipe externa, 39,8%. Quando a gente avalia a questão das medicações que deveriam ser registradas e não foram, insumos, catéteres que deviam ser registrados e não foram, e aqui a gente contou também com os resultados das auditorias de conta em loco nos centros cirúrgicos, a gente teve um save de 225.000 pelo não registro de insumos e medicamentos utilizados. Tem até um caso icônico que a gente viu uns 3 meses atrás, que para o mesmo paciente na qual a nossa equipe anestesiaria pelo peso do paciente com 3 ampolas de um anestésico específico, o remifentanil, o mesmo anestesista ele gastou 17 ampolas desse mesmo medicamento. Os resultados e o impacto para isso para o paciente é muito difícil de mensurar. Né? Muitas das vezes, numa análise crítica, isso passa desapercebido, né? Mas o impacto ele existe, ele é significativo. E o protocolo de anestesia em quadril, que é uma técnica padronizada, aí, entendendo todo o cuidado do paciente, incluindo aí prevenção de infecção, fibrinólise, adequação da temperatura do paciente, é um número menor de pacientes, a gente teve um custo aí, saving de 67.000. Então, considerando aí as 6 estratégias que nós colocamos como prioritárias dentro da linha de cuidado cirúrgica, a gente teve um saving aqui baseado numa estratégia padronizada e gerenciada em termos de qualidade e segurança de 4.210.000. Então, isso nos motiva muito a continuar trabalhando qualidade, porque além de garantir qualidade, segurança, melhor resultado para o paciente, a gente é efetivo para o sistema de saúde para melhorar a rentabilidade. Então, a conclusão desse trabalho foi que a estratégia de saving em anestesia ela deve ser implementada com cuidado para garantir segurança e bem-estar dos pacientes acima de tudo. Não adianta eu salvaguardar a rentabilidade às custas de um pior resultado em termos de qualidade técnica. Isso não é saving.
equipes institucionais internas com processos estabelecidos e gerenciados conseguem implantar estratégias saving com redução significativa de custos e melhores resultados técnicos. E o saving estimado nessa análise foi de 4.210.000. Trago as duas últimas frases que a qualidade técnica sustenta e impulsiona o saving, resultando no melhor resultado financeiro, e a gestão em saúde baseada em valor torna mais sustentável o contexto caótico atual do sistema brasileiro. Então, é uma saída, é uma estratégia que precisa ser aplicada, e para isso a gente precisa mensurar desfecho, medir resultado e trazer rentabilidade para os nossos administradores e gestores. Obrigado. Muito bem, Leopoldo. Assim, você, como sempre, traz algumas novidades para a gente aqui, no seu caso. Acho que você traz com competência científica uma questão que a gente já sabe do senso comum, que equipe interna é melhor do que equipe externa. Né? Assim, vamos falar claramente, né? Mas não é só isso que você traz. Eu acho que essa é a mensagem que você, uma das mensagens que você traz, mas você traz uma outra questão que você foi capaz de medir, né? Colocar uma técnica que é capaz de medir, avaliar, né, o custo em saúde ou o valor em saúde. Então, não é só para o sistema suplementar, não. O SUS estava precisando muito disso. Né? O sistema global como um todo. Exatamente, né? Senão nós vamos falir, a população vai ficar desassistida. Né? Assim, então, você traz uma técnica aí com muita propriedade para trabalhar essas questões no sistema privado, mas no sistema público também, que a gente sabe que sai dinheiro pelo ralo, que é... Né, que, poxa, não sei se vocês viram aí nas notícias, tem 8.000 pacientes esperando artroplastia aí neste momento no Brasil, né? Assim, então imagina um negócio desse, assim. Como que a gente está gastando nesses recursos, né? De que maneira e de que maneira eles produzem melhores resultados, né? Exatamente, exatamente. Então, olha que assim, essa questão do senso comum, de que você trabalhar com uma equipe que adere mais aos protocolos, né, que, de fato, trabalha em conjunto em prol da instituição, né, e do paciente, é claro, né, mas sai do senso comum e vem agora para a ciência. Né? Então, eu já não sei mais aqui se você é um pesquisador melhor ou um gestor melhor. Então, nessa a gente questão, junta as duas coisas. Né? Então, pesquisador-gestor ou um doutor-gestor. Né? Então, parabéns, o trabalho está muito bom, muito interessante e precisa ser publicado logo, se é que já não foi, né? Para trabalhar essas questões e ser apresentado ao Sistema Único de Saúde também, né? Que é uma responsabilidade nossa, né? É uma responsabilidade nossa tornar o nosso Sistema Único de Saúde alcançável de fato, né? E melhorá-lo na medida do possível. Obrigado. Leopoldo, parabéns, excelente. Acho que traz todo o gerenciamento, né, de ponta a ponta ao paciente. Então, você falou de desperdício, você falou de pertinência, você falou de experiência, você falou de custo, ou seja, a equação de valor inteira estava ali, né? E mais ainda, a importância dos padrões, né? Dos padrões baseados em evidência e a adesão. E eu acredito que um dos motivos da gente não conseguir até uma maior adesão de toda a equipe, não médica, multidisciplinar, é porque a gente tem essa dificuldade de fazer a conta. Né? Talvez de mostrar, né? De mostrar na ponta do lápis. A gente não faz essa conta. E a hora que a gente vê isso, não tem o que refutar, né? Não tem o que dizer, não é por aí. Então, parabéns, né? Que seja multiplicado, é o que a gente precisa na nossa saúde. É pertinência, experiência, custo, padrões, adesão, medir esses desempenhos, né, para que a gente consiga realmente trazer o melhor para os pacientes e não falir, né, porque a gente está nesse caminho.
Bom, parabéns também, Leopoldo, aí, toda a equipe, né, nesse trabalho. Estou aqui me relembrando de quando eu li Repensando em Saúde, né, do Drucker e da Tausberg, lá da Elizabeth, né, nem da área de saúde ele era, e trazia todo esse questionamento muito voltado fundamentalmente ao desperdício, né, mais do que a questão de gestão do recurso tem a ver com desperdício, né? E não é à toa que, por exemplo, dentro do manual da JCI tem um capítulo dedicado a isso, a anestesia, né? E os primeiros padrões todos tratam de organização e gerenciamento, né? Justamente por esse perfil da equipe de anestesiologia dentro das instituições. E até eu estava brincando com a Semeia, né, uma das suas imagens, porque, por vez ou outra, eu brinco, eu digo que o anestesiologista ele orbita nos hospitais, né, um pouco, não tem uma relação. Lugares, né? Isso. E você colocou lá a imagem da externa em relação a isso, e justamente porque precisa, né, de uma decisão, né, de pontos de decisão, para que, inclusive, essas questões aí de rotinas, procedimentos, bandas, protocolos possam ser trabalhados. E só para esclarecer até uma dúvida que eu fiquei aqui, é esse saving final que você colocou, dos 4.200.000, e aqui na estrutura do resumo está colocado, é estimado mês dos hospitais, isso? Na verdade, esse saving ele foi baseado na amostra global, né? Mas se a gente for ampliar, por exemplo, a questão do Bridium, a gente fez baseado em cada 1.000 cirurgias. Se a gente for ampliar isso para um universo muito maior, esse saving foi estimado de maneira mínima, né? Ele é muito maior do que realmente a gente trouxe aqui. Mas ele é mês ou é dentro? Ele é ano, ele foi por pela essa série histórica que a gente fez. Tá, então, ok. Excelente, porque até a gente tem um desdobramento, inclusive, Exatamente. maior disso aí. Parabéns mais uma vez. Obrigado.